Abril de 1943. Igreja em Haarlem. Tenho 15 anos, sou judia, meu nome verdadeiro é Hester Vaz, mas agora os papéis falsos dizem Helene Vasdor. Estou sentada num banco de madeira esperando um homem que nunca vi. Meus pais judeus e meu irmão Isaac foram deportados para Auschwitz há meses. Eu não recebi ordem de deportação. Fiquei sozinha em Amsterdã, estrela amarela costurada no peito, trabalhando numa fábrica costurando materiais para os alemães. Rosa, minha amiga da resistência holandesa, conseguiu documentos falsos para mim. Vá para essa igreja, um homem vai te testar. A primeira coisa que ele me pede é para dizer 88 em holandês. É um teste. Os judeus de Amsterdã falam esse número com sotaque diferente. Eu cresci em Zandvoort, não Amsterdã. Digo o número. Ele sorri. Meu sotaque me salvou. Você vai morar com a família Van Westering em Overveen. Vai cuidar de 3 crianças pequenas. Não pode sair de casa. Nunca. Ele olha nos meus olhos. Se te encontrarem, toda a família morre. Entende? Eu entendo alemão. Eu entendo holandês. E agora entendo o preço da minha vida judia. 7 florins e meio, enquanto a Gestapo paga por cada judeu entregue. Meio salário mensal. Penso, essa família cristã vai arriscar tudo por uma menina judia que vale menos que um mês de trabalho. 2 de maio de 1927. Amsterdã, Holanda. Nasce uma menina, Hester Vaz, filha de Benedictus Vaz e Sarah Tekorte Vaz. Irmã mais nova de Isaac, 3 anos mais velho. Uma família judia comum, vivendo numa Europa que ainda caminhava sem imaginar o precipício à frente. Quando Hester tem 3 anos, tudo muda. Isaac sofre de asma e o médico é categórico. O ar úmido e pesado de Amsterdã não serve para ele. A família precisa ir para o litoral, onde o vento do mar traz algum alívio. Assim, os Vaz deixam a capital e se estabelecem em Zandvoort, uma vila costeira tranquila às margens do Mar do Norte. Instalam-se na Vila Dudley, na Parallelweg. A poucos minutos da praia, de frente para um orfanato, uma vida modesta, mas segura. O pai trabalha, em escola, em pequenos serviços onde for necessário. A mãe administra a casa. Isaac, sempre prestativo, ajuda no que pode. Hester, como admite já adulta, era a criança mimada da família. Quando surgia alguma tarefa, sumia. E todos sabiam onde encontrá-la. Sempre por perto, mas nunca quando havia trabalho. Em 1939, pouco antes de tudo desmoronar, Hester ganha um presente de Hanukkah, um álbum de poesia. Um livrinho onde parentes e amigos escrevem pequenos versos e dedicatórias inocentes. Rosas são vermelhas, eu te amo. Coisas simples, doces, próprias de um tempo que ainda parecia seguro. Seu pai escreve um poema, um verso dele, só dele. Fala sobre um futuro distante, quando Hester abriria aquelas páginas e se lembraria do que os pais fizeram por ela. Do quanto a amavam, do quanto desejavam que ela vivesse. Ele jamais poderia imaginar o peso que aquelas palavras teriam um dia. A queda do mundo, 10 de maio de 1940. Zandvoort, Holanda. Hester acabara de completar 13 anos quando, 5 dias depois, Hitler invadiu a Holanda. O país, neutro na Primeira Guerra, acreditava que a neutralidade o protegeria novamente. Mas Hitler não respeita fronteiras antigas. Ele quer a Europa inteira. Os holandeses reagem como podem, abrem diques, inundam terras, transformam o próprio país em barreira natural. Acreditam que os alemães não conseguirão avançar por um território submerso. Resistem por 5 dias. No 5º, Roterdã é bombardeada e quase destruída. A rainha Wilhelmina foge para a Inglaterra. A Holanda se rende. Os alemães chegam a Zandvoort,
Fecham as praias. Aquelas onde Hester brincava agora têm minas na água e bunkers nas dunas. Soldados armados vigiam o mar. Ela os vê da janela. Mesmo assim, continua indo à escola. Tem apenas 13 anos. Meses após a invasão, a sinagoga de Zandvoort explode. Hester acreditou por anos que fora obra dos alemães, mas não. Foram fascistas holandeses, colaboradores que viram na ocupação nazista a chance de liberar seu ódio. Hitler está no comando, pensaram. Agora podemos fazer o que quisermos com os judeus. O exílio interno, maio de 1942. Chega a ordem. Todos os judeus de Zandvoort devem deixar a cidade imediatamente. Hester, com 15 anos, não entende. Ninguém entende. Décadas depois, ela confirmará nos arquivos o que viveu sem compreender. Maio de 1942, expulsão obrigatória. Podem levar apenas roupas. No quintal, ela vê a mãe enterrando pequenos objetos às pressas. Não há tempo para perguntas. Em Amsterdã, a família vai para a casa da tia Rachele, na Nieuwe Kerkstraat 113. O marido dela já fora levado para um campo de trabalho e o bebê recém-nascido quase não chora. Um silêncio que pesa. Hester e Isaac deixam a escola. Ela consegue trabalho em uma fábrica de costura administrada pelos alemães. Os pais não trabalham e Hester nunca sabe de onde vem o dinheiro para sobreviverem. Logo na chegada, todos os judeus precisam registrar-se na Federação Judaica, um suposto ato burocrático que, na prática, cria uma lista completa para futuras deportações. Em julho surgem as estrelas amarelas. A família costura as marcas nas roupas e tenta viver sob regras cada vez mais absurdas. Então começam as prisões. Vans recolhem pessoas nas ruas e levam-nas ao Hollandse Schouwburg, ponto de partida para Westerbork. Fala-se em campos de trabalho, enquanto a verdade sobre os centros de extermínio ainda permanece oculta. As restrições se multiplicam. Vitrines com Joden niet gewenst, proibições em cinemas, parques, transportes, lojas. Depois das 8 da noite, nenhum judeu pode estar nas ruas. O toque de recolher transforma a cidade num mapa de fronteiras invisíveis. Amsterdã muda. As pessoas andam rápido demais. Talvez fugindo de uma blitz, talvez do próprio medo. Tudo parece correr enquanto o mundo desaba ao redor. A carta. Junho de 1942. Amsterdã. No início de julho começam a chegar as cartas, ordens formais para que judeus se apresentem no Hollandse Schouwburg, de onde seriam enviados a um suposto campo de trabalho. Um dia, Hester volta da fábrica e encontra a casa em silêncio. Os pais e o irmão Isaac receberam a convocação. Ela não. Provavelmente porque trabalhava para os alemães e ainda era útil. Ela implora para acompanhá-los, mas os pais recusam. Sarah arruma as velhas mochilas da família, pesadas e gastas, como se carregassem não roupas, mas o fim de uma vida. Morando no quarto andar, descem devagar. Na rua, um homem com uma bicicleta e uma pequena carroça se oferece para levar a bagagem. Eles aceitam. A despedida é breve. Abraços, lágrimas, palavras interrompidas. Hester os vê seguir pela rua até desaparecerem na esquina. E ali se encerra a última imagem que tem da família. Os registros contam o resto. Benedictus Vaz foi assassinado em Auschwitz em agosto de 1942. Sarah e Isaac em setembro, poucos meses após deixarem Amsterdã. Quase certamente mortos na chegada. Hester nunca mais os viu. O que você está achando do conteúdo? Você gosta desse tipo de vídeo? Então comente a frase "Quero mais histórias". Assim você nos incentiva a trazer mais assuntos históricos e ainda ajuda no engajamento do vídeo, ok?
Também não esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho para ser notificado assim que postarmos algo novo e deixe o seu gostei para o YouTube continuar te recomendando nossos vídeos. A decisão. Outono de 1942. Amsterdã. Hester ainda vive com a tia Rachel e continua trabalhando, mas as rusgas noturnas se tornam rotina. Quarteirões cercados, listas consultadas, soldados subindo escadas e levando todos os judeus encontrados. É nesse período que Rosa Cymbalist, amiga de Zandvoort, reaparece. As duas têm 15 anos, mas Rosa parece diferente. Mais firme, mais adulta. Ela avisa sem rodeios. Um dia você também vai receber uma carta e vai ter que ir para o campo. Hester só entende depois que Rosa revela o motivo daquela segurança estranha. Trabalha clandestinamente para a resistência e pode ajudá-la a escapar. Posso te arrumar um esconderijo? Hester aceita. Rosa consegue documentos falsos. O passaporte com o grande J, uma sentença de morte, é substituído por outro, adulterado. Hester torna-se Helene Wasdorp, oficialmente uma cristã holandesa. As instruções são simples e perigosas. Pegar o trem para Haarlem, ir até uma igreja e encontrar o homem que estará esperando por ela. Antes de fugir, Hester remove a estrela amarela. Pela primeira vez em meses, caminha pelas ruas como qualquer holandesa. No trem, alguém grita "Hester!" e ela se vira por reflexo. Pânico imediato. A identidade antiga quase a denuncia. Desce na estação seguinte, espera e embarca no próximo trem. Só então segue viagem até Haarlem. O teste. Primavera de 1943. Haarlem. A igreja está quase vazia quando Hester entra. Um homem a espera. Paul Christian van Westering, organista, engenheiro e membro da resistência. Ele a observa por um instante e faz um teste simples. Diga 88. 88. Sotaque perfeito. Van Westering sorri. Ela passa. Ele a leva para 54 Ramplan, Overven, sua casa, onde vive com a esposa e 3 crianças pequenas. Já tinham abrigado outros judeus, mas Hester ficaria por mais tempo. Acabaria vivendo ali por mais de 2 anos. A função dela é clara: ser babá e empregada. Lava, cozinha, cuida das crianças, dorme no sótão. Para os vizinhos é apenas a menina contratada para ajudar. Come sozinha na cozinha. Raramente sai. A casa inteira se torna seu refúgio e sua prisão. À noite, escreve num caderno: "Como estou infeliz. Estou tão sozinha." Tem 15 anos. A cada toque de campainha, congela de medo. Mas os vizinhos nunca a denunciam. Talvez por ignorância, talvez por escolha. Com o avanço da guerra, a comida desaparece. Os Van Westering recebem selos de racionamento. Hester, oficialmente inexistente, não tem nenhum. Então todos dividem o pouco que há. Comem bulbos de tulipa, beterraba açucarada transformada em xarope. Sobrevivência em estado bruto. Aos noites, ouvem bombardeiros aliados cruzando o céu rumo à Alemanha. A Holanda é pequena. Conseguem até ouvir as explosões além da fronteira. Onde há barulho de guerra, há um fiapo de esperança. Arranjam até um tutor para ensinar Hester inglês e alemão, um risco que aceitam correr. Hester se apega às crianças, mas mantém distância dos adultos. Ainda assim, eles a alimentam, a escondem, a protegem. E quando a Gestapo passa a perseguir Paul e ele próprio precisa se esconder, sugerem que Hester fuja também. Ela se recusa, e mesmo assim, os Van Westering nunca a entregam. A libertação, maio de 1945, Overveen. A guerra termina, a rua explode em festa e em fúria.
Mulheres que se envolveram com alemães são arrastadas, raspadas, pintadas, exibidas ao escárnio público. Hester não participa. Depois de 2 anos e meio escondida, não ousa sair muito, mas precisa saber da família. Consegue uma bicicleta de pneus duros e pedala até Amsterdã. Lá, descobre que um dos irmãos de seu pai retornou e procura parentes. Ela o encontra. Ele conta: o avô materno está na América, mas de sua família imediata ninguém voltou. Dos 11 irmãos Vaz, só 3 sobreviveram. Do lado materno, quase todos morreram. Hester tem 18 anos e está sozinha. 1945-1946. Overveen. Ela quer emigrar para os Estados Unidos, onde o avô e o tio podem recebê-la. Mas, por ser menor, precisa da assinatura de Paul Van Westering. E ele se recusa. Quer mantê-la como babá e empregada. Assistentes sociais a visitam, percebem sua tristeza, mas nada muda. Até que um dia Hester pega os documentos no escritório e foge. Não volta. Não procura mais os Van Westering. O Novo Mundo, julho de 1947. Hoboken, Nova Jersey. Hester atravessa o Atlântico em 10 dias de mar agitado, sempre enjoada, mas chega. Nova York, América. Um recomeço. 1 mês depois conhece Sam Cool, também holandês. Apaixonam-se. Casam-se em maio de 1948. Constroem uma vida com 3 filhos, Richard, Donald e Cheryl, e passam 30 anos em Hull, Massachusetts. Hester participa da Hadassah, da Irmandade do Templo Shalom, faz amigos, cria raízes, mas não fala do passado. Os filhos sabem que ela veio da Holanda e que existe algo mais, guardado a 7 chaves. Décadas de silêncio. 1995. Victoria, Canadá. Hester, agora com 68 anos, visita o filho Richard. Entre seus poucos pertences da guerra, há um pequeno diário escrito no sótão de Overveen em holandês, quase apagado pelo tempo. Richard decide registrar tudo. Aluga um quarto de hotel, pede que a mãe leia e traduza. Hester abre o caderno, lê uma linha, depois outra, e desaba. Tenho pena da menina que escreveu isso, diz. E então, a menina era eu. Pela primeira vez em 50 anos, encara a adolescente que perdeu tudo. Richard reúne fotos, papéis, registros dispersos e produz um livreto. Hester Was, A Time in Hiding. A história dela finalmente preservada. Alguns objetos sobreviveram inexplicavelmente. Um deles é o álbum de poesia de 1939, com o poema que seu pai escreveu. Outro, enterrado pela mãe no quintal de Zandvoort, Hester chega a reencontrar após a guerra, uma menorá de cobre e um conjunto de chá de prata, mas não os leva consigo ao emigrar. Décadas depois, lamenta essa decisão. O que permanece é um colar com a figura de uma menina holandesa, presente dos pais, usado desde os 12 anos. Ela o carrega até hoje. Anos mais tarde, Zandvoort publica um memorial com os nomes dos judeus da cidade. Nele, Hester encontra pela primeira vez as datas da morte de sua família. Benedictus Vaz, Auschwitz, agosto de 1942. Sarah Tekort Vaz, Auschwitz, setembro de 1942. Isaac Vaz, Auschwitz, setembro de 1942. Há também a carta que demitiu seu pai do conselho escolar por ser judeu. Esse livro oferece a Hester algo que faltou por meio século: um contorno claro para o luto. A confirmação dura e inescapável daquilo que sempre esteve envolto em silêncio. Agora ela pode nomear a perda e compreendê-la. Reencontro, anos 2000.
Zandvoort. Hester volta à Holanda com o marido, Sam, para mostrar-lhe o país onde nasceu. Antes da viagem, o filho rastreia online a família Van Westering. Não Paul nem a esposa, já falecidos, mas as crianças que ela ajudou a criar durante o esconderijo. Eles vão ao antigo endereço, 54 Ramplan. Um idoso atende, abatido pela morte recente da esposa. Não consegue conversar. Na casa ao lado, uma vizinha escuta a história. Ao dizer seu nome, Dreyer, Hester para. Ela estudara com Jenny Dreyer. A vizinha confirma. Jenny mora no fim da rua. Eles vão até lá. Batem. Uma senhora abre a porta, olha para Hester e diz: Hester. 50 anos depois ainda a reconhece. É um reencontro simples, mas devastador. Hester também visita outro sobrevivente da rua. Duas pessoas capazes de lhe dizer: você esteve aqui. Você existiu. Em 1990, Hester e Sam mudam-se para Seattle. Ela se junta ao Bureau de Palestrantes do Holocaust Center for Humanity e passa a visitar escolas, narrando aquilo que silenciou por décadas. Fala das estrelas amarelas, do sótão, da fome, de quem a ajudou a sobreviver. E os jovens escutam. 28 de outubro de 2025. Seattle. Hester Kuhl morre aos 98 anos. Deixa filhos, netos, bisnetos, deixa gravações, documentos, memórias, um livro, um álbum do pai e o colar da menina holandesa que carregou no dia em que desapareceu do mundo. Seu testemunho não é único, mas é insubstituível. Entre milhões de vozes silenciadas, cada vida, cada história importa. O que achou do conteúdo de hoje? Já conhecia a trajetória de Hester? Deixe nos comentários, não esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu gostei. Até a próxima!